Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Programa de Formação Católica do dia 20 de maio de 2023, sábado. Por que o Papa Bento XVI, de saudosa memória, sempre colocava um crucifixo no centro do altar? Alguns até poderiam dizer que o crucifixo no centro do altar não deveria ser permitido, pois impede a visão dos fiéis. O rito romano da Igreja Católica exige que um crucifixo seja colocado no altar ou próximo a ele, mas não há exigência específica sobre o lugar onde ele deve ser fixado. O crucifixo pode ser na parede, pode ser a cruz processional ou simplesmente uma pequena cruz colocada sobre a mesa sagrada. No entanto, o Papa Bento XVI foi um forte defensor de se ter um crucifixo grande e visível sempre no centro do altar. O Papa Francisco também continuou essa tradição, seguindo o exemplo de seu predecessor. Bento XVI explicou seu raciocínio no livro Introdução ao Espírito da Liturgia. Ele primeiro explica a alegação de que um crucifixo no altar obstruiria a visão da congregação sobre o padre. Não é necessário na oração mais do que isso. Não é conveniente olhar-se reciprocamente, muito menos antes de receber a comunhão, em uma implementação exagerada e mal compreendida de celebração para o povo. De fato, as cruzes no centro dos altares foram removidas como uma norma geral, para não obstruir a visão entre o celebrante e o povo. Do ponto de vista de Bento XVI, o crucifixo não é um obstáculo, mas um convite a olharmos juntos para o Senhor. No entanto, a cruz no altar não é um impedimento à vista, mas sim um ponto de referência comum. É Jesus que permanece aberto, que não impede estar mutuamente em comunhão, mas é um mediador e ainda significa para todos a imagem que concentra e unifica o nosso olhar. Atrevo-me a propor a tese de que a cruz no altar não é um obstáculo, mas a condição prévia para a celebração versus populum. Também ficaria claro com isso a distinção entre a liturgia da palavra e a oração eucarística. Enquanto a primeira se refere ao anúncio e, portanto, a uma relação recíproca e imediata, a segunda se refere à adoração comunitária, na qual todos nós continuamos a receber o convite. Converse ad Domino, voltemo-nos para o Senhor, convertemo-nos ao Senhor. Comentando a tendência de alguns de deixar o crucifixo mais de lado no altar, Bento XVI explicou seu sentimento de maneira bastante clara. Mover a cruz do altar para o lado para dar uma visão ininterrupta do padre é algo que considero um dos fenômenos verdadeiramente absurdos das últimas décadas. A cruz é perturbadora durante a missa? O padre é mais importante do que Nosso Senhor? Quando eu vejo um crucifixo pregado atrás do altar que não seja o Cristo na cruz, mas o ressuscitado, eu penso, essa igreja não é uma igreja católica, porque não existe morte separada de ressurreição, nem ressurreição se Cristo não estivesse na cruz. A liturgia eucarística oferece uma oportunidade tanto para o sacerdote como para a comunidade de voltar-se para o Senhor, ambos olhando com amor para Jesus Cristo, cuja morte se torna presente através das palavras do sacerdote. E nunca confunda cruz e crucifixo. A cruz e o crucifixo são símbolos cristãos, mas não se referem ao mesmo conceito. A palavra crucifixo vem da frase latina crucifixus, que quer dizer fixado na cruz. Não é apenas a cruz sozinha, mas a cruz com a representação do Cristo afixado a ela. É esta que fica pregada atrás do altar, ou sobre o altar. É Jesus crucificado, não ressuscitado. É um símbolo extremamente forte do auge do sacrifício de Jesus pela salvação da humanidade. E não deve ser usado de modo superficial e irresponsável. Usar o crucifixo é carregar consigo uma lembrança física do amor sem limites de Deus por nós, a ponto de abraçar a dolorosíssima paixão para nos resgatar. O crucifixo é o símbolo do cristão, diretamente associado à Igreja Católica, já que na sua grande maioria as denominações protestantes costumam usar apenas a cruz sem o crucifixo. Muitos crucifixos católicos trazem a sigla INRI, que em latim abrevia Jesus Nazarenus Rex Iudeorum
Cristorum, ou seja, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. A cruz se tornou um símbolo universal do cristianismo, embora em sentido estrito o termo se refira apenas a um instrumento, sem incluir a representação do corpo de Cristo pregado a ela. Como instrumento, a cruz é nada menos do que uma forma de tortura, tragicamente empregada pelos romanos para castigar e executar condenados. Jesus Cristo morreu na cruz em atroz sofrimento. Por isso mesmo, muitas denominações protestantes alegam que o crucifixo não deve ser usado como símbolo da fé cristã, já que Cristo ressuscitou e não está pregado à cruz. O católico deve usar a cruz ou o crucifixo? Os católicos certamente acreditam na ressurreição. Afinal, a própria Escritura afirma que se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Entretanto, os católicos também reconhecem que a ressurreição coroa o sacrifício de Cristo na cruz, que nos remiu do pecado e, portanto, jamais deve ser esquecido nem dissociado da glória da ressurreição. Tanto a cruz quanto o crucifixo são símbolos cristãos que podem perfeitamente ser usados pelos católicos. O importante é que os católicos tenham consciência do que eles simbolizam e principalmente da unidade do mistério da redenção. Não existe ressurreição sem cruz, nem existe sentido da cruz se não for em vista da ressurreição. Por isso, sobre o altar, crucifixo não do ressuscitado, mas do morto, daquele Cristo que lembra a morte que será redimida pela ressurreição no terceiro dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós vamos à cidade e lá eu irei sofrer, serei crucificado, mas hei de reviver. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vocês não são do mundo os escolhi. Se o mundo os odeia, primeiro odiou a mim. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vocês vão ter no mundo tristezas e aflição, mas eu venci o mundo, coragem e vencerão. Vitória, tu reinarás, ó
não morre, fica só. Se morre, germina e cresce, seu fruto será maior. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. Pois era necessário um só sofrer por todos, e assim o